Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 16 de julho de 2020, quinta-feira, 15ª semana do Tempo Comum, dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da nossa Diocese. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que está no capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, contextualizando, esse texto do Evangelho, nós temos aí novamente Jesus que fala às multidões, fala um grupo grande de pessoas. E nesse grupo grande de pessoas, alguém diz para Jesus, não fala quem é. Então é uma questão de anonimato. Ou seja, em algumas passagens Jesus ele fala com doutores, escribas, fariseus, saduceus, algumas pessoas comuns e identificadas, mas aqui também nós vemos uma pessoa que não tem identificação nenhuma. E quando aparece a questão do anonimato, é uma questão pessoal, uma questão do indivíduo, mas também serve para a coletividade. E também Jesus atende às pessoas comuns. A pessoa não precisa ter um cargo ou algum status na sociedade para poder se dirigir a Jesus. E ele vai falar, sua mãe e seus irmãos, os parentes de Jesus estão querendo falar com ele. Eles estão aí fora. Bom, se eles estão fora, Jesus está dentro de algum lugar. Percebe que quando Jesus está dentro de algum lugar e a Escritura indica, ou ele está dentro de um templo, ou ele está dentro da sinagoga, ou ele está dentro de alguma casa. Aqui ele está falando às multidões e está dentro de um ambiente, aqui não especifica. Então, cabe a nós também imaginarmos onde seria, ou que lugar possível seria de ser fechado e ter uma multidão. Um cuidado que nós devemos ter é esse texto, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus ele não tem a intenção de negar a sua mãe nem sua família. Então, para isso aqui eu coloquei aqui 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, se vocês quiserem dar uma olhada, é o número 499 e o número 500, onde vai estar falando de uma maneira breve sobre a questão da virgindade de Maria, e a Igreja entende que Maria não teve filhos biológicos. E falando na questão de filhos biológicos, a centralidade desse texto é exatamente a consanguinidade, ou seja, a consanguinidade ela é extrapolada, vamos dizer assim, pela graça divina. Ou seja, quem são os irmãos de Jesus? Somente os biológicos? Na verdade, não. É aqueles que estão na ordem da filiação da graça de Deus.
da graça divina. Então aqui nós vamos pegar no Catecismo da Igreja Católica, no número 654. Veja o que diz. Há um duplo aspecto no mistério pascal. Pela sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Pela sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é, primeiramente, a justificação que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens se tornam irmãos de Cristo, como o próprio Cristo chama seus discípulos após a ressurreição. Abre aspas. E de anunciar a seus irmãos, fecha aspas. Esse texto está em Mateus 28:10 e João 20:17. Irmãos não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona na participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente na sua ressurreição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agradeçamos a Deus, elevemos os nossos pedidos a esse nosso Pai, Ele que, através do batismo e através da sua graça, nos torna verdadeiramente seus filhos. E que todos vocês recebam, nas suas casas, nas suas vidas, nas suas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Sebastião e Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.